pessoal, aqui quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à nossa série que estamos discutindo um preâmbulo para o marxismo, ou seja, há algumas linhas de pensamento anteriores ao Karl Marx que são importantes para a gente compreender o seu pensamento. Então, deixa aqui a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. Bem pessoal, no vídeo anterior a gente falou sobre o mito de Pandora, a gente falou sobre o romantismo, sobre algumas linhas de pensamento que vieram influenciar Karl Marx. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma corrente, não necessariamente uma corrente, mas uma forma de filosofar que é extremamente importante para a gente compreender o Karl Marx, que é a dialética. A dialética é um conceito filosófico que nasce em Platão. A gente vai ter algumas discussões, pensam em outros autores, mas o mais conhecido é o Platão. O que é dialética? A dialética é um princípio em que você tem uma tese, uma antítese e uma síntese, ou seja, você tem uma determinada afirmação, um determinado argumento, você recebe um contraponto àquele argumento e chega a uma nova conclusão. Ou seja, toda a forma de pensar do ser humano vai se dar através dessa dualidade. Você pensa A, você vai ter um argumento B, que vai ser a antítese, vai ser um contraponto a e você vai chegar a uma síntese que C então vai se tornar uma nova tese, que vai receber D, que é a sua antítese, que vai gerar uma síntese que vai ser E. E assim infinitamente. O pensamento do ser humano vai sempre ser guiado por esse modelo dialético. Em Platão, a gente tem a dialética como uma das ferramentas de se chegar a uma evolução de pensamento, uma evolução de compreensão. Se a gente pegar os diálogos socráticos, o método socrático, ele é plenamente dialético. O método da maêutica do Sócrates era um método bastante dialético. Uma pessoa diz algo, Sócrates rebate e a pessoa chega a uma determinada conclusão. Assim sucessivamente, até o interlocutor chegar a uma determinada conclusão, chegar a uma determinada percepção, um determinado ponto de vista. Então a gente pode compreender que a dialética é esse movimento infinito de tese, antítese e síntese. A dialética, apesar de ter sido fundada em Platão, não foi algo tão relevante ao longo da história e ela voltou a se tornar importante apenas no começo do século XIX, através do Hegel, que foi um filósofo idealista alemão. O Hegel ele traz novamente essa ideia da dialética e foi ele quem colocou a dialética como algo de maior relevância na nossa filosofia contemporânea. E como que o Hegel pensava essa dialética? Em primeiro ponto, o Hegel ele afirma que a contradição é uma parte fundamental para o pensamento. Você só vai conseguir ter uma evolução de formas de pensar se você viver em contradições. É a contradição que faz com que a forma de se pensar, com que a filosofia, com que a ciência, com toda a forma de conhecimento humano possa andar para frente, possa evoluir, possa alterar. Então, a gente vai ter em Hegel uma revalorização da contradição, discordando até um pouco de pensamentos filosóficos anteriores que buscavam a chegada a uma grande verdade, a uma grande compreensão, sendo que o Hegel vai nos colocar que a contradição ela sempre vai estar presente no pensamento humano. O Hegel ele tem uma perspectiva inovadora, não apenas dentro da dialética, mas dentro da própria filosofia, que quando ele coloca a importância da história. Essa forma de dialética do pensamento vai se perpetuar ao longo da história, ou seja, o ser humano vai viver esse processo de tese, antítese e síntese, e isso é o que vai fazendo com que o ser humano interaja com o mundo e altere o mundo. Ou seja, o Hegel ele pensa que
o contato do ser humano com o mundo sempre vai ser permeado ao longo da história por esse movimento dialético. Ou seja, o ser humano vai fazer o uso do seu pensamento, o uso das suas ideias por esse meio dialético, e ele vai alterar o mundo, ele vai, enquanto sujeito do mundo, vai fazer com que mudanças aconteçam. Toda a formação, então, do ser humano se dá ao longo da história por essa dialética. O Hegel, como ele é um pensamento, ele é considerado um filósofo idealista, então ele pensava que a ideia era a base da matéria, digamos assim, ou seja, esse processo de dialética dentro das ideias, dentro da forma de se pensar, é o que vai fazer com que haja uma alteração no mundo físico, no mundo material. Depois de Hegel, surgiram vários pensadores que eram chamados jovens hegelianos. Entre eles a gente tem o Bruno Bauer, a gente tem o Max Stirner, a gente tem o Feuerbach, que é um dos mais importantes aí na formação do Karl Marx. E o Feuerbach ele vai pegar essa dialética idealista do Hegel e vai dar o primeiro passo para transformá-lo no materialismo. O Feuerbach ele discordava dessa visão idealista, ele era um ateu, então ele tinha uma certa resistência com relação à metafísica, e o pensamento do Feuerbach foi influenciar o Karl Marx. E o Karl Marx ele deu uma alteração completamente vertiginosa no pensamento do Hegel. Como eu falei, a dialética para o Hegel significa que a mudança das ideias do ser humano vai fazer com que o ser humano promova mudanças no mundo material, no mundo físico, no mundo tangível. Karl Marx vai pensar justamente o contrário. Karl Marx vai pensar que ao longo da história, o mundo material que se altera e a alteração do mundo material é que vai levar o pensamento do ser humano a se alterar. Então ele inverte. Hegel pensava que a base é a ideia e que o mundo material é modificado pela mudança na ideia. Marx pensa que a base é esse mundo material e essa mudança nesse mundo material vai mudar a forma dos seres humanos pensar. A mudança que o Karl Marx pensa nesse mundo material é promovida através da luta de classe ao longo da história. Ele vai pensar que toda a história da humanidade é uma história de lutas de classe e que em cada época haverá uma diferença entre classes. A gente pode pensar, por exemplo, na Roma antiga, uma relação entre os patrícios e os escravos. A gente pode pensar na Idade Média, a relação entre o senhor feudal e o servo. Na sociedade capitalista, entre o burguês e o proletariado. Ou seja, então em cada época a gente tinha uma certa forma de um determinado modelo de luta de classes, e essa luta de classe formaria a forma como as pessoas pensam. A relação de pensamento numa sociedade capitalista com a luta de classe entre burguês e proletário é diferente da forma de se pensar numa relação de um senhor feudal com um servo. O senhor feudal sustenta seu poder pela honra, por uma série de valores, por religião. Já o burguês sustenta seu poder pelo dinheiro, pelo capital. Ou seja, são formas de se pensar o mundo completamente diferentes. Então o Marx ele inverte o que Hegel pensou. Ele vai pensar que a tese é a realidade que está dada, a antítese vai ser uma revolução e a síntese é a sociedade que vai se construir após essa revolução. Então, ao longo da história vai ocorrendo essa dialética de lutas de classe, vão acontecendo revoluções que vão sempre alterando a sociedade. E para Karl Marx, chegaria a um ponto final que seria a sociedade burguesa, essa luta de classe entre burguês e proletariado, viria a antítese, que seria uma revolução proletariada, e a síntese disso seria a sociedade comunista, onde não haveria mais nenhuma forma de luta de classe. E isso interromperia esse processo de dialética ao longo do tempo. Então, pessoal, isso é tudo por hoje.
Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.